Paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Iniciando mais um programa Conectados com Cristo, o podcast que te conecta ao Evangelho. Eu quero deixar aqui uma frase do pregador John Piper, que vai dizer assim: orar com fé não significa que tudo que pedimos acontecerá, mas significa que confiamos que Deus escutará e ajudará da melhor forma. O que eu quero dizer para você? Não pare de orar. Talvez você esteja orando e não esteja vendo resultado. Lembre-se, Deus fará da melhor forma. E nem sempre o que você pede será segundo o que você quer. Amém? Receba aí em nome de Jesus. Amém? Vamos orar nessa tarde, nessa noite, nessa manhã, no dia chamado hoje. Estou aqui com uma pessoa incrível, um grande pregador do Evangelho, um homem de Deus, e eu tenho certeza que Deus tem coisas grandes e inefáveis para a tua vida. Eu acredito que através da palavra, do seu testemunho de vida, o Senhor vai te alcançar. Amém? Senhor, queremos te bendizer e enaltecer o teu nome. Senhor, queremos declarar sobre nós a tua presença. Queremos te pedir, Senhor, como todos os dias que eu sento neste lugar, ó Pai querido, faça, ó Deus querido, segundo a tua vontade, que nós venhamos levantar um culto nesse lugar, que o Senhor venha receber a cada palavra, a cada oração, que o Senhor venha receber as nossas vidas, que tudo que for falado aqui venha do teu coração para o teu coração. Alcance também os nossos ouvintes, nossos telespectadores, aqueles que nos assistem, aqueles que nos ouvem. Senhor, que entre sobre os seus lares, sobre o seu coração, vida, transformação, paz, restauração. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Quem é? Então, vou começar pela minha pergunta. Como é que eu começo? Quem é o pastor Glaucio Goulart? Então, minha amiga, primeiramente, paz do Senhor Jesus, a você, amém, a todos que estão nos vendo nesse dia, tarde ou noite, né? Dependendo do momento que você vai ver esse vídeo. Minha amiga
Antes de mais nada, eu quero agradecer Eu quem por agradeço. essa oportunidade de poder estar aqui com você. Amém. A senhora que é especialíssima para mim, Amém. uma amiga. Glória a E Deus. hoje foi o dia que Deus confirmou a nossa vida de tantas lutas, né? Só um minuto. Irmãos, foi guerra para ele chegar aqui. Que guerra. Foram 3 Teve umas 3 tentativas. tentativas, mas hoje, Sempre. glória a Deus, Pois chegamos. É, hoje Amém. conseguimos, graças a Deus. Então, minha amiga, muito Amém, obrigado. Tá? pastor. Então, quem sou eu? Eu sou, pela misericórdia, eu sou o pastor Glaucio Goulart, pai da Caroline e do Gabriel, Glória a esposo Deus. da Natália. Amém. Hoje, pela misericórdia do Senhor, eu estou, né, como segundo dirigente da ADVEC aqui de Inhuaíba, Amém. presidência do nosso querido pastor Silas de Lima Malafaia, nosso pastor dirigente ali, o pastor Alain. E ali eu falo estou de propósito, né, minha amiga? Amém. Porque nós nunca somos, né? Nós estamos ali fazendo a obra do Senhor Jesus já há 8 anos, nessa vida do evangelho aí, já há uns 25 anos, se não me falha a memória. Glória a Deus. Servindo a Deus, guarda municipal do município aqui do Rio de Janeiro. Amém. Enfim, esse é o Glaucio Goulart. Amém. Glória a Jesus. Pastor, vamos lá. Vamos. A palavra pastor. O que significa essa palavra para o Senhor? Olha, minha amiga, essa palavra hoje em dia está muito deturpada, né? Uhum. Hoje os valores estão muito, muito deturpados e o pastoreio hoje em dia está misturado com muitas outras coisas que foge do que ele foi levantado para ser propriamente dito. Sim. Então, na minha opinião, a palavra pastor é dedicação. A palavra pastoreio é você se dedicar, você se negar muitas das vezes, você entender que você está ali por um propósito maior, que o maior deles é você, como está lendo no livro de Hebreus, né? Você apresentar as almas que Deus te confiou naquele grande dia, é renúncia, é entrega, ser pastor é amar o que faz, amar pessoas, É verdade. lutar por pessoas, entender que nós não somos juízes, mas nós estamos ali de frente muitas das vezes de uma igreja que ela é muito mais hospital do que qualquer outra coisa, e nós não podemos perder esse foco, perder essa visão, perder o que é o pastoreio propriamente dito, que hoje em dia está se perdendo na cabeça de alguns, mas graças a Deus ainda tem 7 mil joelhos aí que pertencem ao reino, que entendem exatamente o que é ser pastor. É verdade. Que existem ainda os remanescentes, Tem. né, que guardaram. Tem. Muitos estão a Deus. escondidos, Glória a mas Deus. ainda tem. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela vai se cumprir. Ela Sim. precisa se cumprir, né? Mas tomara Deus, Oxalá, né? O Senhor que homens e mulheres se posicionem e Isso. guarde, né? A palavra e que entenda que cuidar de vidas é muitas das vezes negar a sua própria vida Sim. para viver a vida, para viver pela vida do outro. Não Sim. é viver a vida do outro, viver pela vida do outro. Isso é. E hoje essa palavra, quando se fala isso, as pessoas falam não, mas é a sua saúde emocional. Uhum. Mas já sentou, eu já vi muitas pessoas falando isso. É claro que nós precisamos, todo pastor, todo líder precisa cuidar da sua saúde emocional, precisa Sim. cuidar do seu lar, precisa cuidar da sua casa, mas Deus precisa de alguém que o represente aqui, Sim. que ame como ele ama, né? Que abrace como ele abraça, que veja como ele veja. E esse ser é o pastor, Exato. né? Nós temos que muitas das vezes, tomar cuidado com a ordem das coisas, né? Porque eu vejo que tem alguns que se perdem nessa questão da ordem. O que eu estou querendo dizer? Sim. Nós precisamos entender que, em primeiro lugar, nós não temos que morrer pela igreja. Porque pela igreja já teve um que morreu por ela, que foi Isso Cristo. Então, se nós começarmos a entender essa ordem, nós vemos que o primeiro lugar é Deus. Aqui nesse segundo lugar, que muitas das vezes nós vemos que alguns misturam, se perdem. Porque em segundo lugar não é a igreja. Em segundo lugar é a nossa casa, é a nossa família. Depois vem a igreja. Quando nós perdemos essa ordem, é aqui que nós vemos muitos ministérios indo por água abaixo, porque deixou de dar prioridade ao que realmente vem na ordem, que em primeiro lugar é a nossa família, a nossa casa. Sim. Eu tenho aprendido muito
com isso, minha amiga pastora Paloma, ultimamente, porque eu tinha uma visão de que nós tínhamos que largar tudo pela igreja, né? Morrer pela igreja. E quantos amigos, pastores, hoje em dia, com um ministério espetacular, mas por não respeitarem essa ordem, hoje em dia estão com a família destruída, estão com a casa quebrada, filhos perdidos. A esposa, muitas das vezes, está no 3º ou 4º casamento, porque não deu prioridade ao que realmente vem em primeiro lugar. Entendeu? Pode parecer, às vezes, eu falando dessa forma, que eu estou colocando a igreja em segundo plano. Não é isso. Se nós entendermos que a nossa casa é o alicerce do nosso ministério, sim, a igreja vai ser muito mais bem cuidada do que se sim, fosse de outra forma. Porque se a nossa casa está bem, estou falando aqui com uma pastora de igreja, sim, né? Sim. Quando a nossa casa está bem, isso reflete na igreja. Na igreja. Então nós vemos cumprir na nossa vida o mandamento bíblico, que é a nossa casa é a igreja onde nós pastoreamos pelo primeiro lugar. Sim. A nossa casa, a igreja é a extensão daquilo que... Exato. Porque quando... E aí, agora, não tá nem aqui nos clipes, é o que falamos ali antes. Sim, sim. Entrou uma... E quando... Vamos lá. Existe situações, né, que pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, que cuidam da igreja, que cuidam da sua casa, que tem tempo para casa, para família, que tem... E mesmo assim, alguém dentro da sua casa decide a não servir mais o Senhor. Qual a sua opinião? Então, a visão que eu tenho sobre isso é que nós não temos gerência sobre tudo. Né? Nós não temos como ter gerência sobre nossos filhos, sim, por exemplo. Né? Verdade. Nós criamos, educamos, fazemos a nossa parte até determinado momento. Mas isso, infelizmente, não vai dar uma garantia de 100% que os nossos filhos vão seguir o nosso caminho. Sim. Infelizmente. Eu falo e isso navega para os dois lados. Tanto para um lado, para um lar positivo, quanto para um lar negativo. Vou te dar um exemplo aqui muito interessante. Eu trabalhei muitos anos no Shopping Carioca. Isso para os anos ali de 2000, 2001, se não me falha a memória. Nessa época, tinha um grande traficante, né, que mataram ele, o Escadinha. Ele tinha uma frota de táxi ali na frente do Shopping Carioca. Ele já tinha pago a pena dele, estava só de condicional. Só que ele ia muito lá dentro, trabalhava numa... Não vou falar o nome daqui da loja, mas trabalhava numa determinada loja no shopping. Ele ia muito lá. Ele gostava de ficar com a gente conversando. E uma dessas conversas que eu tive com ele marcou minha vida até hoje. Ele virou para mim e falou assim: Glaucio, eu tive 9 filhos. Dos meus 9 filhos, 8 são traficantes, viraram traficantes. Só que um é doutor. Um é advogado. Então o que ele quis dizer? Que apesar do lar dele ter o exemplo negativo, um decidiu fazer o contrário, fazer a diferença. Optou. Aqui é o exemplo negativo que eu dei, mas isso entra também no exemplo positivo. O nosso lar, que a gente luta para ser um lar positivo, uma criação positiva dos nossos filhos, infelizmente também não vai garantir que eles venham... É aquela história, filho de pastor não é pastorzinho. Entendeu? Eles têm que fazer a parte deles e eu acredito muito também na personalidade, né, do caráter. Que isso daí é muito particular. Isso é muito particular, essa questão. Verdade. O importante é fazermos a nossa parte. Eu acho que fazendo a nossa parte... Exato. Fazer a nossa parte, eu acho que diminui essa probabilidade de dar errado em 90%, 95%. Mas não é 100%. É verdade. Né? É verdade. Mas eu declaro, eu creio que o nosso lar, nossa casa está protegida. E daqueles que estão nos vendo também agora, nos ouvindo, Deus está protegendo o nosso lar. Amém. Vamos lá. O senhor não nasceu no berço evangélico. Sim. E como foi a sua conversão? Como foi encontrar Jesus? Pois é. Olha, eu morava em Olaria na época. Eu tive uma adolescência muito conturbada. Aqui é um exemplo. Meus pais nunca se envolveram com nada. Meus pais, minha casa não foi um lar cristão, né, evangélico, protestante, mas foi um lar que procurava seguir
uns caminhos, os princípios, né? E mesmo assim, na minha adolescência, eu decidi virar para o outro lado, me envolvi muito com drogas, com tráfico de drogas, na época lá em Olaria. E isso foi me levando para um abismo que eu não via mais saída, né? Até que um belo dia, eu estava na comunidade da Roquete Pinto, famosa Praia de Ramos, ali próximo ali de Olaria, pé na Avenida Brasil. E eu lembro que eu estou indo junto com um amigo para um baile que tinha lá. Só que estava tendo uma operação policial à noite, eles nos pegaram. O resultado disso é que o policial me dá uma surra, me manda embora por ser menor de idade, prende, fica com o meu amigo preso, né? Nesse dia que eu volto para casa, eu não tenho coragem de entrar em casa. Então eu fico numa praça que tem ali que tinha ali próximo da minha casa. E nessa praça eu fico ali chorando, sabe? Mas perdido, né? Uhum. E vem um amigo de longa data, e ele chega pra mim e fala assim: pô, Glaucio, como é que você tá? E ele me viu muito machucado, né? E ele sempre tentou me levar pra religião dele, que na época era o candomblecismo, né? E ele fala pra mim assim: amigo, deixa eu te falar uma coisa. O malandro da minha mãe tá lá em casa. Vamos lá hoje que tenho certeza que hoje ele vai te ajudar. Ele sempre me chamava, eu tinha medo, não queria, mas desse dia eu falei, não tinha mais saída, não via mais saída. E nesse dia eu decidi ir e fui. Quando eu chego lá, é todo aquele encantamento que o demônio faz, né? Uma das coisas que nós precisamos entender é que ele tem um poder muito forte. E quando nós não reconhecemos isso, nós deixamos de reconhecer o inimigo que nós temos. É verdade. Né? O Arte da Guerra, por exemplo, do Sun Tzu, ele fala sobre isso. Ele fala para nós que nós, em primeiro lugar, nós temos que reconhecer o nosso inimigo antes de entrar nessa batalha, né? Então ele tem um poder muito forte, ele fez um encantamento, ele conseguiu me encantar. Ele sabendo tudo o que acontecia na minha vida, ele tocou em pontos cruciais. Que esse ponto crucial que ele tocou conseguiu me encantar. E eu decido seguir a religião. Candomblecista, fiquei 7 anos no candomblé e minha amiga viu muita coisa. Eu vi muita coisa, eu vi coisas que se eu não tivesse visto com os meus próprios olhos, eu acho que seria difícil acreditar. Porque são coisas assim, de filme, sabe? A manifestação demoníaca é uma coisa muito verdadeira. E hoje em dia eu vejo que uma das bases do meu alicerce espiritual é ter conhecido o outro lado. Sim. Uma das orações que eu faço ao Senhor é que Deus muitas das vezes permita que alguns crentes tenham uma experiência com o outro lado. Porque ter experiências com o outro lado nos fortalece a acreditar que o inferno existe. Existe. Tem muita gente que pensa que a religião é brincadeira. Muita gente pensa que o céu é só uma utopia. Mas porque não conhece o inferno, o diabo, o demônio, nunca viu. Eu quero só te contar uma dessas experiências. Eu já ia entrar eu já estava pegando fôlego para dizer. Pode contar uma? Então eu vou te contar uma que para mim foi a mais forte dentre elas, né? Vou te contar duas. Uhum. Uma vai vir seguindo a outra. Sim. Depois de ter conhecimento, ter contato com o Pai de Santo, com esse Pai de Santo que trabalhava com esse determinado Exu, né? A gente pega uma amizade muito grande. Ele, a esposa dele. Ele estava prestes a abrir uma casa de candomblé, né? Um terreiro. Uhum. E eu embarco nessa com ele, certo? Nós vamos para lá, o terreno era ali em Caxias, Parque Paulista, e ele decide abrir a casa de santo, né? Santo com S minúsculo, por favor. Então, era eu, ele, a esposa dele e alguns filhos de santo que vinham ajudar de vez em quando. Só que toda a casa de candomblé, quem tem esse conhecimento aqui sabe o que eu estou falando, antes de você abrir, você tem que fazer um trabalho na terra e plantar um espírito chamado Babá Egum. Só que esse espírito ele tem algumas peculiaridades. Em primeiro lugar, não é qualquer um que pode puxar ele. E segundo a doutrina, né, esse espírito ele tem o poder de trazer dinheiro para a casa de candomblé, trazer pessoas, né, para se consultar. Isso automaticamente vem trazendo dinheiro. Uhum. E ele também funcionava como uma espécie de protetor do terreno da casa de candomblé. Era como se fosse um cão de guarda. Então ele vira para mim e fala assim: Glaucio, preciso puxar.
Eu preciso chamar ele pra gente poder abrir o centro. Eu viro pra ele e falo, vou aqui me resguardar de falar o nome dele, apesar de eu saber que hoje em dia ele, infelizmente, morreu sem salvação. Mas, enfim, só resguardando o nome dele, eu falo com ele, falo, não, vambora, meu amigo, vamos puxar, tô contigo. Aí ele falou, só que tem um problema, você não é feito, você não é raspado. Só que eu preciso de um homem comigo, porque muitos dos trabalhos feitos num terreno de candomblé, a mulher não pode participar. É só o homem que pode fazer, porque o diabo não permite, não aceita que a mulher meta a mão em determinadas coisas. E aqui é muito interessante a gente ver se cumprindo a palavra, né? Sim. Lá em Gênesis, quando Deus fala que colocaria inimizade entre os dois, né? Entre a mulher e o... É verdade. É um negócio muito interessante isso. Mas, enfim. Então, o que ele faz? Ele, não, Glaucio, não tem problema, eu vou te amarrar. Ele me amarrou todo de contregum, aquelas palhas que a gente coloca no corpo, para poder fazer esse trabalho. Falei, beleza, Paulo, vamos embora. Fui com ele, né? E esse espírito, ele tinha que ser puxado, segundo a religião, né? De uma pessoa que tenha acabado de morrer, e essa pessoa teria que ser envolvida com coisa errada. Você tem que ser bandido, coisas ruins, né? E ele não estava conseguindo achar essa pessoa, essa alma, né? Para puxar. Até que um belo dia nós estávamos sentados em frente ao terreno, a casa de santo, né? E vem umas pessoas vindo lá de frente, um burburinho, aí ele vira e fala, o que houve, gente? Ele, não, acabaram de matar fulano de tal ali na frente. E esse fulano de tal era meio que o dono ali da localidade, na época vendia uma droga, era o traficante do local. Ele olhou para mim, tipo assim, opa, chegou a hora. Ele tinha um porte de polícia, né, muito grande, e ele bota uma roupa, bota um óculos escuro, me lembro como se fosse hoje, e vai até onde estava o corpo. Ele chega com aquela banca de polícia, né? Afasta todo mundo, raspa o sangue do cara, coloca num saquinho, consegue pegar o nome todo do camarada, data de nascimento, e ali ele consegue ter tudo que ele precisava para puxar esse determinado espírito, né? Beleza, ele volta para casa, fala, Glaucio, consegui amanhã. Mas nós vamos puxar. Então, beleza, vamos embora. Dito e feito, chegou o dia, ele me amarra todo, nos prepara, né? E ele vira para mim e fala o seguinte, Glaucio, olha só, o negócio é o seguinte. Em primeiro lugar, aconteça o que acontecer, você não pode correr. Independente do que você veja ou sinta, você não pode correr. Pode ser que você veja, pode ser que não. Mas eu estou te dando essa orientação. Não corra. Falei, beleza, vambora. Não começou. Corra, a perna já treme. Mas naquela época a gente é meio destemido, né? A gente com desejo de conhecer muita coisa. Mas enfim, aí vamos lá, começamos o ritual, né? Cantigas, ele vai puxando, termina tudo que era para ser feito. Ele vira para mim e fala, Glaucio, viu alguma coisa? Eu falo, não senti nada, não vi nada, nem um arrepio. Não, beleza. Mas deu certo. Falei, bom, mas não vi nada. Não, pode ficar tranquilo que deu certo. Ele tinha um quartinho só para ele, né? E ele fecha a porta e nós fomos dormir naquele dia. Paloma, minha amiga, eu lembro que nesse dia ele estava dormindo no quarto, eram 2 andares, ele dormia num quarto com a esposa dele, eu dormia no outro um pouco mais à frente. E de madrugada eu estou escutando uma barulheira danada lá embaixo, de prato no chão, panela sendo jogado. Eu falei, meu Deus, invadiram o negócio aqui. Eu olho lá de cima, não estou vendo ninguém. Eu bato na janela dele, chamo por ele, né? Fulano. Ele, o que houve? Chega aqui, tá. Então, acho que invadiram o centro. Ele, por que ele? Eu falei, se escuta. Prato quebrando. Ele, caramba. Aí ele mete a mão num taco de beisebol que ele tinha e desce. Fica eu e a esposa dele em cima, né? E ele desce o segundo andar. Quando ele desce, eu só escuto ele gritando dentro da cozinha. Xingando um montão de palavrão e palavras de ordem, né? Daqui a pouco ele tá subindo. Eu falo, Fulano, o que houve? Ele, pô, cara, tu não sabe da maior. Quem é que tava aí? Eu falei, quem é que tava? Ele, pô, babá. Eu falei, como assim? Ele voltou aqui pra reclamar porque a comida dele tá mofada. Esqueci de trocar a comida dele. Olha lá, a porta aberta. Quando eu olho pro lado da casinha que era a casa dele, a porta aberta. Ele tinha saído e a forma que ele achou pra reclamar foi quebrando tudo. Entendeu? Então, a partir daquele momento, ele doutrinou esse espírito a nunca mais fazer isso. Só que, minha amiga, a partir desse momento,
o que eu não tinha visto no dia que nós puxamos esse espírito, né? Eu comecei a ter experiências com ele extraordinárias. Eu comecei a vê-lo nitidamente. Eu ouvia saindo muito nítido do quarto, da casinha dele, todas as vezes que alguém chegava para jogar búzio, para fazer alguma coisa, porque ele, como eu te disse, ele trabalhava dessa forma, como um guardião do terreiro. Ele trabalhava como um cão de guarda. Então, todas as vezes que entrava alguém que não era do nosso métier, ele vinha de lá, e eu vendo isso tudo. Ele vinha e ficava perto da pessoa, tentando pegar a pessoa que estava entrando. Então, a pessoa nunca podia entrar sozinha, porque se ele encostasse, ele queimava a pessoa, queimava a pele da pessoa. Então, ficava sempre duas pessoas guiando a pessoa que chegou para jogar búzio, fazer alguma coisa, até o barracão, porque no barracão ele não podia entrar. Então, quando a pessoa chegava no barracão, quem estava próximo podia sair e ele ia embora para a casinha. E isso era diário. Diário, não aguentava mais. Como eu te disse, nessa época eu já estava morando aqui em Santa Cruz, então eu o via aqui em casa, eu via ele do lado da minha cama. Até que eu cheguei para o Pai de Santo e falei, eu não aguento mais, não sei o que fazer, eu estou vendo ele só não falava comigo, né? Mas eu o via, a presença dele era uma coisa tremenda, terrível, né? E ele vira para mim e fala assim, Glaucio, se acostuma, ele virou teu amigo, nós puxamos ele, por nós termos puxado ele, agora nós temos ele como nosso amigo. Misericórdia. Então, dentre outras coisas, essa aqui foram, pra gente ganhar tempo, essa aqui foram as que foram mais, assim, fortes que eu presenciei ali dentro do terreiro de Candomblé e coisas muito tremendas. E isso me foi começando a me alertar. Eu não conhecia Jesus, mas quando eu comecei a ver com tudo acontecendo e fora as outras coisas, eu lembro que eu começava a falar com Deus. Eu falava assim, Deus, se isso aqui não for teu, me tira daqui. Faz alguma coisa para me tirar daqui. Me faz enxergar onde eu tô. Só que o tempo foi passando. Ele era um pai de santo muito conhecido. Muito conhecido. Ele cuidava de artistas. Ele era muito conhecido. E chega o dia que ele vira para mim e fala assim, Glaucio, eu preciso raspar você. Porque o teu orixá é um orixá raro. Que eu preciso ter o teu orixá aqui no centro. Eu quero raspar você. Eu falei para ele, mas pai, eu não tenho dinheiro, porque é muito caro pra você fazer a cabeça. Ele não tem problema, eu vou levantar tudo. Você não vai gastar 1 centavo. Eu vou raspar a tua cabeça e eu vou puxar o teu orixá para cá. Falei, beleza. Aquilo me encantou, né? Fiquei maravilhado com aquilo. E todos os preparativos começaram a ser feitos, né? E quando estava próximo do dia de eu entrar pro Roncó para raspar, eu lembro que nós jogamos búzio 2 vezes, o certo são 3 vezes, antes de raspar. Ele raspou, ele jogou a primeira, estava tudo bem, jogou a segunda, estava tudo bem, mas na terceira vez que ele joga o búzio, que era a última, antes de eu entrar pro Roncó, para ficar lá os 21 dias, o jogo de búzio, a pessoa abre o jogo automaticamente. Quem está ali tem que se identificar. Quem está falando com o Pai de Santo, né? Nesse dia, ninguém se identificava, mas tinha alguém ali. Aí eu tô vendo ele abrir o jogo e fechar, abrir e fechar, e eu não tô entendendo, só tô vendo ele sem entender nada. Ele vira para mim e fala assim, Glaucio, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Tem alguém aqui, mas ele não tá falando o nome, não tá dizendo para mim quem é. Fala o seguinte, me espera ali fora, daqui a pouco eu te chamo. Falei, tá bom. Eu saio já preocupadíssimo, tentando entender o que ele estava enxergando naquele jogo de búzio ali. Daqui a pouco ele me grita, não, Glaucio, chega aqui, entra. Eu entro novamente. Quando eu entro, Glaucio, eu gosto do seguinte, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Tem alguém falando comigo. Só que a única coisa que essa pessoa, que quem está aqui está falando comigo é o seguinte, que eu não posso tocar na tua cabeça. Meu Deus. Porque a tua cabeça tem dono. E outra coisa eu vou te falar, se algum dia você sair daqui desse centro e for para outro, não deixa nunca ninguém tocar na tua cabeça. Porque a tua cabeça tem dono, ninguém pode mexer. Meu Deus, que coisa linda. Minha amiga, naquele dia eu saio dali muito triste, sem entender o que estava acontecendo, mas eu tento seguir a vida. A partir daquele dia,
cria-se uma inimizade entre eu e ele, de que a gente era amigo há 7 anos. A gente começa a ter atritos atrás de atritos. Tinha dias que ele queria me bater ali dentro do centro de Candomblé. Até que eu decido sair dali. Falei, não quero mais. Não aguento mais. Não tem como ficar ali. Olha que loucura. E saio. Nesse tempo que eu saio, é onde Jesus entra. Que eu vou convidado por um grande amigo meu para a igreja, que inclusive foi a igreja que a senhora dirigia, né? Amém. Antes de estar nessa nova jornada. Amém. Então eu entro ali e naquele momento que eu entro na igreja, eu sinto a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Então, quando eu sinto a presença de Deus na igreja, automaticamente eu consigo fazer um comparativo com a presença do cão, que eu tinha muito vívido, né, na minha vida. Então, eu digo que eu aceitei Jesus não pela palavra, mas pela presença. A presença. Porque a presença que eu senti naquele dia foi o que me desmistificou, foi o que me fez entender que eu estava no lugar certo. Então, eu não vou lembrar quem, mas tinha um pastor que estava pregando, ele foi tremendamente usado por Deus, e uma das coisas que ele vira para mim e fala assim, meu filho, aquele dia que falaram que ninguém podia tocar na tua cabeça e você não entendeu nada, hoje Deus está te explicando. Foi Deus que entrou naquele lugar, te protegeu e falou que você tinha dono. Cara, aquela hora. Eu lembro que eu desabo no chão, sabe? E eu aceito Jesus de uma forma muito tremenda. E eu consigo entender o que aconteceu, da onde eu vim, por quê. E, minha amiga, hoje eu só tenho a glorificar a Deus, porque a experiência espiritual que eu tive, tanto com o diabo e hoje em dia com Deus, eu só tenho a agradecer. Porque hoje eu não sou perfeito, né? A nossa luta continua sendo diária. Sim. E quem veio do lado de lá, a luta ainda é pior ainda, porque nós temos que estar mais vigilantes ainda com essa guerra espiritual. Sim. Mas hoje em dia eu chego a dizer para alguns amigos que eu não sei o dia de amanhã. A gente luta para nunca se afastar da presença, né? Verdade. Mas uma coisa eu tenho certeza, que esse Deus, eu não tenho como ter dúvidas da existência e da presença dele na nossa vida, minha amiga. Verdade, não tem como, né? Não tem. Fernanda Brum fala no seu louvor, quem já pisou, não tem como. Quem sentiu essa presença de fato e de verdade, essa presença transformadora, né? E que lindo é saber que Deus cuida de nós mesmo quando nós não o conhecemos. A grande dificuldade de quem está nos ouvindo, está nos assistindo é essa. Será que Deus olha por mim? Será? Eu passo tudo isso, Deus não vê? Deus vê. E Ele tem um propósito na sua vida. Você ainda está de pé, porque o fôlego de vida é um presente, né, pastor? Sim. Estar vivo é um presente. Ah, mas a vida que eu vivo, você está vivo. E Deus, Ele quer mudar a tua história. Assim como Ele mudou do pastor Glaucio. E eu tenho certeza que Deus tem um propósito na sua vida. Amém. E aí, o Senhor vai e conhece a Jesus, tem esse encontro com o Senhor Jesus. E como começa o seu ministério? Em que área começou? Como foi? Eu aceito Jesus, mas não me firmo. Né? Naquele momento ali, eu aceito, eu jogo tudo que eu tinha dentro de casa fora e decido literalmente seguir Jesus. Só que eu não me firmo. Né? Eu era muito imaturo ainda. Apesar de ter largado a religião, eu ainda estava errando, né? Eu estava errante por essa vida. Até que eu conheço uma menina e eu fico mais ou menos 5 anos com ela. 5 anos. Só que a gente chega a planejar se casar, ficar noivos. Só que ela tinha uma visão religiosa diferente. Eu até tentei na época levar ela algumas vezes na igreja. Só que não era dela, ela tinha uma visão religiosa diferente. Eu sabia que aquilo não ia dar certo. Só que eu meio que eu estava preso emocionalmente a ela, né? 5 anos juntos, fazendo planos. E aquilo estava um pouco reticente. Só que eu sabia que o caminho era errado. Nisso já tinha meu filho Gabriel. Meu filho estava com mais ou menos 3 anos. Eu tinha separado da mãe dele.
E Gabriel, ele começa a ter muitas dores na barriga, mas dores de se contorcer na cama. A gente levava ele no hospital, ninguém descobria, e aquilo dia após dia, até que eu sou convidado para ir numa igreja no Morro do Chá, e nessa igreja Deus usa uma irmã, e essa irmã, ela vira e fala para mim assim: você tá bom ou quer mais? Eu não entendo. Olho para ela um pouco assustado, e ela, Deus está mandando eu perguntar se tá bom ou quer mais. Se ele precisa tocar mais ainda naquilo que você ama, meu Deus, que é para você entender que chegou a hora de você parar com tudo e você se acertar. Aí na hora eu entendo o que está falando do meu filho, Gabriel. Então eu saio daquela igreja, né, perguntando ao Senhor: Deus, mas eu não tenho forças, eu não consigo parar de fazer o que eu estou fazendo, eu não consigo me acertar, eu não consigo me organizar. E eu lembro que eu chego em casa nesse dia, e eu posso dizer que foi a maior experiência que eu tive com Deus, espiritual. Eu cheguei em casa chorando muito. Meus pais estavam na sala, eu subo pro meu quarto, me tranco. Pastora, quando eu entro no meu quarto, é como se um raio caísse dentro do meu quarto. Eu escuto aquele estrondo me leva pra cama, eu caio deitado igual um feto, sabe, na cama. E eu escuto a voz falando no meu ouvido assim: não passa desse ano. Isso era meado de julho, mais ou menos. Aí eu escuto essa voz falando, voz de trovão, sabe? Não passa desse ano. Aí eu lembro que eu faço assim: o quê? Aí ele fala novamente: não passa desse ano. E a presença vai embora. Eu saio dali no meu quarto, me levanto sem entender nada, mas fico com aquilo batendo na minha cabeça: não passa desse ano, não passa desse ano. Os meses vão se passando, né? Quando chega em dezembro, dia 31 de dezembro, recapitulando, o que mais me prendia era esse relacionamento. Sim. Né? Sim. 31 de dezembro, 11h30 da noite, quem é ímpio, meia-noite, todo mundo tá na praia, né? Então a gente tá se preparando para ir na praia. Olha, dá uma briga entre eu e essa menina, uma briga assim, louca, uma coisa que do nada. E foi uma briga que nós nunca mais nos voltamos a se ver. A gente tem um término ali, e que a gente nunca mais se viu. Foi uma coisa assim muito doida. E quando eu termino com ela, Deus coloca a minha esposa de hoje, na minha vida, que é a Natália. E quando eu conheço a Natália, ela é a que dá a guinada na minha vida. Glória a Deus. É ela que muda totalmente a minha trajetória. Porque com ela eu me firmo como homem, como pessoa, como ser humano. E automaticamente na igreja eu volto a me firmar. O que eu faço? Eu volto a frequentar essa igreja onde a irmã foi usada por Deus para falar do meu filho, né? E ali eu começo minha trajetória ministerial no Morro do Chá, Assembleia de Deus, Palavra de Vida, pastor Rogério Moraes. Inclusive, se de alguma forma nesse vídeo chegar até ele, eu quero mandar um abração para ele. Amém. Porque foi ali que ele me casa, ele me batiza, ali eu aprendo a ser obreiro, ali eu dou os meus primeiros passos como pastor, como pregador, é ali que eu aprendo tudo que diz respeito ao evangelho, foi ali. E assim começa a minha trajetória ministerial. Eu fico com ele 15 anos, só que Deus, ele vai mudando a nossa trajetória, ele vai nos levando onde ele quer, né? E eu saio de lá, saio do ministério depois de 15 anos, e hoje em dia eu tô na ADVEC, já vou completar 8 anos, Amém, fazendo a obra do Senhor ali e vendo até onde Deus vai nos levando, né? Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor falou sobre a sua esposa, né? A mulher, ela tem um papel fundamental na vida do homem, né? A mulher, tanto ela pode levantar, quanto ela pode destruir, exatamente. E a sua esposa entra nesse cenário como aquela que levantou, aquela que reconectou o Senhor a Deus. Exatamente. Olha como é que as coisas vão se encaixando. A gente começa falando sobre a importância da família, né? Sim. Como o alicerce é a nossa casa. Sim. E o que me alicerçou ministerialmente foi me organizar primeiro familiarmente falando.
não é? Então, a senhora foi muito feliz quando disse que o cônjuge tem esse poder, né? Tem. Tanto o homem para a mulher, quanto a mulher para o homem. Ele tem o poder de levantar ou de derrubar ou destruir. Por isso que é muito... Os gabinetes que a gente faz, as conversas que a gente tem, principalmente com os jovens que estão começando agora, uma coisa muito importante é nós não pularmos etapas. É muito importante a fase do namoro, a fase do noivado, porque ali exatamente nós vamos conhecer a pessoa que está do nosso lado, porque o que a gente vê de pessoas que têm um ministério tremendo, que têm um dom maravilhoso, mas que estão hoje, posso dizer assim, destruídas ministerialmente, sim. por conta de uma escolha errada da sua parceira ou do seu parceiro, não está no gibi. É muita gente, sabe, que tem teria um futuro lindo pela frente, ministerialmente falando, mas não tem, porque escolheu errado. Deixou a emoção muitas das vezes falar. Inclusive, a próxima pergunta é essa. Qual a sua visão sobre essa geração? Minha amiga. Então, assim, sem sombra de dúvidas, eu acho que nós estamos vivendo uma geração que é a mais usada em dons. Eu acho que aqui no Brasil, falando da nossa nação, eu acho que nunca antes se viu uma geração de pregadores que nós temos hoje, em profusão, graças a Deus. Hoje nós vemos a quantidade de bons pregadores, a gente tem que glorificar a Deus, bons pastores, de bons ministérios, boas igrejas sendo erguidas. Só que, amiga, infelizmente, ao mesmo momento que nós vemos essa profusão de dons e de talentos aparecendo, nós vemos também que falta, pelo menos na minha ótica, tá? Não tô aqui querendo ser o dono da verdade, mas a visão que eu tenho para a nossa geração é que é uma geração que, ao mesmo tempo que ela tem um grande talento, ela é uma geração um pouco preparada. É uma geração que está sendo pouco trabalhada. É uma geração fast food, sabe? Que você chega ali no determinado lugar, você pega um hambúrguer ali, em 5 minutos está pronto, vai embora. É o micro-ondas, né? Hoje nós não vemos obreiros trabalhados, missionário. Na nossa época, os obreiros, antes de pregar, tinha que lavar a banheiro. Isso aí. Tinha que estar na recepção, tinha que varrer muita igreja. Isso aí. Né? Tinha que seguir etapas. Diácono, obreiro, evangelista. Hoje em dia nós vemos o dom falando muito mais alto. Nós temos um exemplo aí, não querendo polemizar, né, mas só usando como exemplo, pelo menos na minha visão, esse menino que me fale agora o nome dele, a memória, o nome dele. Acho que é Miguel. Olha o talento que esse menino tem. Olha a potência que é esse menino. Eu tenho certeza que ele vai se nortear novamente, não tenho dúvida disso. Deus vai usar muito esse menino para a nossa nação e para fora da nossa nação também. Mas se você for olhar esse menino, você vê que até psicologicamente ele não é um menino preparado. Ele pode até ter muito conhecimento, até algum conhecimento. Mas eu estava vendo alguns podcasts dele, ele falando fora do altar, ele no altar. Você vê que ele foi um menino lançado de uma forma muito precoce. Sim. E como eu creio que esse menino é usado em dons, sim, ele se perde. Eu vejo um menino perdido. Eu vejo ele um menino que precisa novamente de uma orientação, precisa de uma estrutura, precisa de uma igreja por trás. Pelo amor de Deus, que eu não estou batendo na igreja dele, mas eu vejo que falta um norteador, falta alguém que puxasse ele e fale, meu filho, vem cá. Amiga, se nós formos ver os grandes homens da Bíblia, nenhum deles foram criados de uma hora para outra. Paulo, antes de ser quem foi, ele fica 14 anos fazendo tenda, escondido. Né? Davi, ele é ungido, mas olha quantos anos depois que ele começa a ser quem ele foi. Alguns exemplos estou querendo dar. Gente, fala de Moisés. Moisés, 40 anos num palácio, 40 anos num deserto, para depois de 80 anos ele começar a exercer o ministério que Deus levantou. Então, gente, a Bíblia é receita de bolo. Sim. Eu tinha um pastor antigo, um grande amigo meu, que ele falava assim, Glaucio, muito senhor, né? Ele falou, Glaucio, a Bíblia é receita de bolo. Se você seguir o que fala, não tem como dar errado, gente. Só que hoje as pessoas estão querendo criar, sabe? Criar novidades fora da Bíblia. E nisso, esses talentos
que Deus permite que apareçam, eles acabam não sendo preparados, trabalhados para serem lançados no momento certo. A flecha tá na aljava. Só quem sabe a hora de lançar a flecha é o flecheiro. Verdade, verdade. As pessoas confundem muito com Josias, né? O rei Josias, que uma criança vai reinar sobre Israel. E Josias não tem exemplos bons, porque fala do seu avô, fala do seu pai, totalmente exemplos ruins. Só que esse menino já é preparado e tem uma mente boa, porque assim, não é só ter a unção, não é só ter visão, precisa estar mentalmente preparado. Porque aí a gente pega, porque quando o Senhor nos coloca no propósito, em determinado lugar, nós temos que estar preparado para todas as situações. Sim. A situação de sermos abraçados e sermos odiados. Pelo simples fato de sermos usados pelo Senhor. Que é a tônica do evangelho, né? E aí, a grande diferença que a gente vê, e o Senhor fala com muita sabedoria, é que é uma geração que não quer aprender. Porque é uma geração que não quer sentar. Eu vejo muito isso. Sim. Essa grande dificuldade de sentar. Sentar para ouvir, sentar para aprender. Não, mas eu tenho dom, Deus me chamou. Antes de eu ser gerado, Ele já me deu a nação por ele. Então eu vou fazer e não esperar o tempo. Sim. O tempo é fundamental, pastor. Sim. Amiga, você tocou num ponto que eu acho até bom a gente dar voltar um pouquinho. Tem muita gente nos ouvindo. Eu não estou aqui em momento nenhum jogando por terra um dos atributos de Deus, que é a sua onipotência. Né? Deus, no alto da sua onipotência, se Ele quiser levantar alguém jovem, novo, Ele vai fazer, pelo amor de Deus. Eu não estou aqui tirando o poder e a força e o querer de Deus. Só que nós vemos que Deus trabalha com ordem e decência. Nós vemos que Deus trabalha numa linha, sabe? Que se Ele começar a sair da própria palavra, a coisa perde um pouquinho a ordem. Então, nós vemos sim a necessidade, sabe, do cuidado. E aqui eu quero tocar mais na questão dos líderes, né? Eu culpo muito mais os líderes do que quem está errando. Porque é um líder que tem que saber a hora de lançar um menino, é o líder que tem que saber a hora de trabalhar o menino, sabe? E nesse quesito aqui, eu amo meu pastor Silas, sabe? Que ele tem uma ótica, uma visão perfeita. A gente tem exemplos de pessoas, eu quero evitar falar nomes para uma questão de ética, né? Mas passam pessoas pelo nosso ministério que, quando essas pessoas vêm muito jovens, a primeira coisa que o nosso pastor fala é essa orientação do cuidado dos pais, para não pular etapas. Criança, ela tem que aproveitar a fase da criança, da escola, do estudo. É usado por Deus? É usado. Vai deixar Deus usar? Vai. Mas não faz uma agenda louca para uma criança de 14 anos, gente. É uma agenda de 30 dias num mês para uma criança de 14 anos. Cadê a escola? Cadê a brincadeira na rua? Cadê a socialização com crianças da mesma idade que a dele? Sabe? Então, quando a casa, quando a família, quando o pastor, quando a liderança não consegue trabalhar e tratar o crescimento desse talento, ele vai se perder. Sim. E aqui, infelizmente, nós temos que citar aqui que o dinheiro muitas vezes fala mais alto. Sim. Muitos desses talentos que estão sendo levantados agora são crianças e adolescentes que vêm de uma casa que não tem um poder financeiro. Então, quando eles entram nesse sistema, porque é um sistema de agenda, né, e começa a trazer dinheiro para dentro da casa, os pais se perdem, todo mundo se perde, porque o foco não é mais o reino, é o dinheiro. E quando a gente deturpa o objetivo do reino, fatalmente a criança, o adolescente, esse talento vai se perder. Sim. Porque está indo totalmente contrário do que é a Bíblia, do que é o foco do evangelho. Então, por isso a importância dos líderes, nós, enquanto líderes, enquanto lideranças que somos, saber primeiro identificar os talentos. Segundo lugar, saber tratar o talento, cuidar do talento para que ele cresça.
no ministério alicerçado, com raízes fortes, para que qualquer ventinho que venha bater lá na frente venha jogar esse menino, essa menina por terra, né? Enfim. Eu sou de uma época em que a gente pedia liberação ao pastor para ir pregar, não era? E eu ainda sou assim, tá? Isso. Diga-se de passagem que o meu pastor é o meu esposo. Mas filho, tu me libera domingo, por exemplo. É muito difícil. Geralmente, sempre foi. E aí ele fala, filha, domingo, preciso de você aqui e tal, não dá. Meu filho, não, é porque aquele irmão, aquele pastor, aquele me pediu, ele, ó, só saio se eu tiver o aval dele. E eu lembro que nós começávamos primeiro pregando em consagração. Aí o pastor ia... Aí a líder da consagração falava, pastor fulano tá pregando uma bênção. Aí o pastor aparecia na consagração. Pra ver como a gente estava pregando. E ele observava, ok. Já pode pregar num culto na época era quarta-feira. Que era um culto culto público, né? Certo. Porque o culto da doutrina, o culto da palavra, éramos assim, né? Que era mais a igreja. E ele, vou colocar num culto para ministrar no culto da palavra, culto público. Vai subindo gradativamente as Aí você já se sentia, nossa, meu Deus. Aí depois ele falava assim, você vai trazer um estudo, te dava o tema. Falava, cara, eu falei, meu Deus, esse pastor, o pastor os pastores que me lideraram, assim, que me deu um pontapé, você vai pregar. Certo. Foram pastores assim que me ensinaram muito, muito, muito. E aí traz um estudo, mas não era um estudo, era só uma saudação. Mas ele queria a saudação e estudo, não queria que eu falasse ele queria que eu trouxesse em 5 minutos o que eu entendi daquele texto. Aí eu trazia, tremendo muito, porque o microfone E aí ele colocava um domingo. Quando ele via que estava preparado no domingo. Depois ele lançava, e às vezes as pessoas mandavam carta, porque na época era carta, convite. Não vai pregar. Eu falava, o pastor tá me prendendo. O pastor tá me prendendo, não posso nem... Só que mal eu sabia que ele estava me preparando. Exatamente. E aí quando eu ministrei no domingo, que a igreja recebeu, que ele viu que o domingo é o culto auge, né? Tá todo mundo, os irmãos que não trabalham final de semana, tá todo mundo lá. E aí recebeu, aí eu lembro que um culto, uma festa de mulheres, ele falou assim, Paloma, vai lá me representar. Aí, ali eu falei, eu sou pregadora. Aí eu falei assim, pra eu representar o Senhor, ele falou assim, Aí eu falei assim, eu sou pregadora. Porque esse homem prega muito. E ele me colocou, ele me indicou pra pregar. Falei assim, aí, ali foi agora eu vou. Então, assim, são coisas que essa geração não tem vivido isso. E eu era trabalhadora de ficar na porta, de ir pro banheiro, de ficar no banheiro, chegar cedo, limpo a igreja. Até hoje eu sou, tá, irmãos? Eu sou missionária, esposa de pastor, mas acabou a escola dominical, eu vou limpar o banheiro. Acabou a escola dominical, eu vou... E quem tá te vendo é o exemplo. O exemplo arrasta, né? E eu falo isso, irmãos, isso não me diminui. E no outro dia anterior, eu estava numa igreja, numa festividade, num congresso, pregando. E, enfim, essa aqui é a mesma Paloma. Essa aqui é a mesma mulher. Essa é a mesma missionária. A mesma missionária que está no altar, que está dirigindo um culto e que está limpando o banheiro. Que maravilha. Olha a diferença. É saber que tudo que eu faço é adoração. E essa geração precisa aprender sobre isso. No meu caso, eu lembro que Deus já vinha falado muito. Eu comecei velho, comparado com hoje em dia, eu comecei velho. Comecei com 30 anos, eu acho, mais ou menos, no ministério de pregação. Mas Deus falava, já vinha falando, né? Que eu ia pregar. Eu também nunca tive contato com o microfone, só ficava sentado vendo. Até que um dia o pastor vira e fala, se prepara que no domingo você vai ter uma saudação.
de 5 minutos. Eu preparo aquela história toda, treino no espelho, treino em casa e tal. Sobre... Chegou a oportunidade, não falei nenhum minuto, não consegui falar nada. Eu lembro que entrego o microfone desesperado, entrego o microfone. Tira isso da minha mão. Eu lembro que eu vou, no caminho, eu vou pensando assim, não é possível. Até Deus errou, isso não existe, pô. Eu não sou pregador, não vou pregar nunca, pô. Olha aí que vergonha que eu passou, é vergonha. Sentei no banco, baixei e comecei a chorar. Aí vem um pastor lá do altar, vira no meu ouvido e fala assim, ó, quem foi que disse que os meus grandes homens começaram do nada? Olha aí. Todos tiveram uma preparação. Não para, meu filho. É só o começo do treinamento. Então ali, olha como é que Deus nos treina. Aquele nervosismo, aquela vergonha, entre aspas, que a gente pensa que passa ali no primeiro lugar. Deus está nos levando para um rumo de uma conversa, né? Que eu tenho certeza que tem jovens, tem pessoas que podem estar começando hoje, estar ouvindo isso. Então tudo é um treinamento. Esse primeiro contato, a tremedeira, o frio na barriga, a dor de barriga que dá quando o convite vem. Isso tudo faz parte do treinamento que tem que ter. Que é isso tudo que nos dá casca, nos alicerça, nos fortalece, para que nós venhamos conseguir chegar no alto. Gente, a Bíblia é maravilhosa. Ela dá um exemplo, às vezes, quando ela fala de algumas árvores, né? Sim. O carvalho, por exemplo, é uma delas, né? Ela demora, o carvalho, nos seus 5 primeiros anos, a parte externa do crescimento dela, se não me falha a memória, ela cresce até 1 metro. Se não me falha a memória. Só que enquanto ela está crescendo 1 metro para cima, a raiz dela já está com mais de 5 metros para baixo. Olha isso. Porque a primeira prioridade é o alicerce, né? O enraizamento. Não é isso? É um raizar para depois crescer. Tem gente que não quer ter raiz profunda, já quer crescer logo. Muito alto pode até chegar. Mas se não tiver raiz, quando o vento sopra, a árvore não tem alicerce para suportar o vento. É isso que a gente está vendo hoje, minha amiga. É uma geração de pessoas que estão chegando alto, mas sem raiz. É verdade. E a raiz é fundamental. Fundamental. Né, o alicerce é fundamental. Toda casa, todo edifício, enfim, é formado por alicerce. Exatamente. Ninguém começa de cima para baixo. Ninguém, para fazer, aqui não começou primeiro do telhado. Primeiro vai lá embaixo, né? Me conte uma experiência no altar que te impactou, algo que te traz assim, fala, meu Deus, isso aqui é para me carregar, seja ela boa ou ruim, porque a gente tem algumas experiências boas. Minha amiga, caramba, o altar, pela misericórdia, ele vai nos proporcionando algumas experiências, né? Sim. E eu acho que uma das maiores experiências que nós podemos ter, que eu tive, que eu tenho, é quando a gente vê o impacto da palavra. Glória a Deus. Nas pessoas, né? Que não é sobre nós, né? É sobre ele. E a gente, quando entende que somos apenas instrumento, sabe? Quando nós estamos num dia mau e quando a gente pensa que nada vai acontecer, quando prega a palavra, a gente vai montando a mensagem, na nossa mente, a gente vai vendo os tópicos que a gente vai aplicando, a gente pensa que aquilo ali, naquela hora, o negócio vai acontecer, vai virar. Só que tem dia que a gente tá muito mal, né, minha amiga? Tem dia. Tem dia que nós somos seres humanos, né? Subimos no altar com vontade de estar lá embaixo. Poxa, falou tudo. Falou tudo, minha amiga. Eu acho que é nesse dia que eu tive as maiores experiências com Deus, sabe? Verdade. De eu estar ali em cima, muitas vezes mal, querendo estar lá embaixo, como você me falou. Só que lá embaixo a gente vai vendo o poder da palavra, como se Deus estivesse falando pra gente ali, ó, não é você, sou eu, sabe? Então eu acho que isso é o mais impactante que nós podemos vivenciar no altar, é ver que não é sobre nós, é Ele. A todo momento é Ele, quando Ele quer, como Ele quer, da forma que Ele quer. E a gente vai vivendo essas experiências, né? Glória a Deus. Quando a gente entende que fomos
somos criados e fomos criados para um propósito muito maior. Sim. De carregar a presença, né? E me fale um pouco da responsabilidade do homem e da mulher de Deus carregar a presença. O que o Senhor passa para essa geração? A responsabilidade. Aonde está essa responsabilidade? Qual será? Precisamos. Que postura o homem e a mulher de Deus? Essa é a pergunta. Que postura o homem e a mulher de Deus precisa ter para carregar essa presença? Porque vamos lá. Vou abranger. Isso aqui não está nos clipes. Sim. Não. Mas sobre a graça. Desceu agora. Jargão de pregador. Tá fresquinho. Desceu fresco. Do forno agora. Sobre a graça. Então, minha amiga, em primeiro lugar, nós precisamos ter em mente, entender que, volto a repetir, nada podemos. Ponto. Sim. Somos pecadores, somos pó, destituídos fomos e é a graça que nos resgatou. Ponto. Quando nós seguimos desse norte, pegamos isso como a base do evangelho, sim, nós começamos a entender que se nós não podemos e não fazemos, tem alguém que tem que fazer, alguém que faz. Sim. E esse alguém é o Espírito Santo. Então, quando nós entendemos que é o Espírito Santo que movimenta, é o que faz, é o que nos usa, nós temos que lutar para ter uma conexão com o Espírito. Sim. Então, sem o Espírito Santo, nada somos. Mais miserável dos homens somos, sem a presença de Deus na nossa vida. Então, a conexão com o Espírito Santo, ela é preponderante para que qualquer ministério seja exercido. Sem ele, nada somos. Partindo desse princípio, nós precisamos entender como nos conectar com o Espírito. Eu acho que é aqui que você quis. Né? Sobre isso. A conexão do Espírito Santo. E eu volto a repetir a palavra do meu saudoso amigo pastor, quando ele falava que a Bíblia é uma receita de bolo. Está ali dentro. A conexão com o Espírito Santo, ela vem de renúncia, ela vem de entrega, ela vem de um exercício diário. Porque nós precisamos entender que conectar com o Espírito é um exercício. É como uma academia, né? Você vai no primeiro dia malhar, sai de lá como? Todo dolorido, não é isso? Horrível. Porque você não aguenta fazer. Segundo dia tá doendo, mas dói menos. Terceiro dia aquela dor já não dói mais. Quarto dia o teu corpo já tá pedindo o exercício. Porque você começou a exercitar e o teu corpo já se acostumou com aquilo. A vida espiritual, eu acho que a gente pode fazer esse comparativo de uma forma muito fácil e muito tranquila, muito simples. Porque é exatamente assim. Você, quando começa, tu não quer ler a Bíblia. Você não quer orar. Você não quer. Mas mesmo forçando você vai, tudo bem, você faz. Segundo dia, aquela resistência está menor. Terceiro, mas minha amiga, da semana em diante, você vê que o teu corpo, você não consegue mais deitar para dormir sem orar. Se você passar o dia sem tirar 15 minutos para uma leitura bíblica, você fala, não, tem alguma coisa errada, você vai ler. Então isso já começa a vir por osmose, você já começa a trabalhar isso, mas isso é exercitado. Então a presença do Espírito na nossa vida é um exercício diário. Então esse conjunto de coisas é que nos faz ter uma aliança com o Espírito Santo. E depois que nós temos essa aliança com o Espírito, tudo vai fluir conforme ele quer e determina. Ministérios são alavancados, dons são potencializados, Deus começa a transparecer através da nossa vida, através da presença do Espírito Santo. Então, quem está nos vendo, nos ouvindo hoje, nessa conversa que está sendo conduzida por Deus aqui, eu não tenho dúvidas, o talento jamais irá sobrepor a presença. É isso aí. Você pode ter uma interpretação tremenda, terrível. Você pode ter 500 diplomas na tua parede. Mas se você não tiver a presença, não adianta, meu amigo. As pregações viram palestras. As músicas, os cantos viram só mais uma música qualquer. Então é a presença que dá a quem está nos ouvindo o prazer de poder sentir a presença. Né? E tendo a presença traz cura,
A presença restaura vidas. A presença liberta pessoas. Então, onde se tem a presença de Deus, a obra é feita. Então, por isso que eu acho que o fator preponderante é o Espírito Santo, sem sombra de dúvidas, na nossa vida. E saber buscar Ele incessantemente é o que vai nos mudar de nível. O tamanho do contato que nós temos com o Espírito Santo é o que vai nos mostrar aonde nós chegaremos, ministerialmente falando. O senhor falou aí de nível e aí falamos sobre academia. Certo. Então, o exercício, quando você começa a se exercitar, você vai pegar o peso segundo aquilo que você consegue. Porque você está iniciando agora. E se você pegar peso demais, é capaz do teu corpo... Pega essa dica. Isso é espiritual também. Olha aí, gente. O teu corpo não dá conta. E aí você não aguenta. E aí você pode lesionar. Sim. Por conta de você não estar cuidando do teu corpo. Você chegou ali e você não vai pegar 100 quilos. Né? Você vai começar com uns 15, 20, 10. Eu comecei com 10. No agachamento. 10 de um lado, 10, 20. Aí você desce. E aí depois você vai aumentando. Só que é o que o senhor falou. O seu corpo vai pedindo mais. Os 20 hoje, pra mim, é só aquecimento. Mas eu tive aí fala do tempo. O tempo de preparação. Eu tive que ir preparando o meu corpo diariamente. Só que se eu parar de ir... Olha aí. Eu volto e estagnei. Estaca zero. Isso aí, na estaca zero. E o meu corpo não... E quando eu volto a me exercitar, eu preciso fazer tudo de novo. Vamos supor, se eu ficar 3, 4 meses em casa, eu vou ter que começar tudo de novo, porque o meu corpo já não tá mais acostumado. Assim é com a presença do Senhor. Que analogia maravilhosa. É exatamente, minha amiga. É exatamente assim. Por isso que Paulo fala para sermos constantes, né? Sim. Essa constância é o que vai facilitar as coisas, sabe? E quando ele compara a nossa vida ministerial, nossa vida em si como aqueles corredores, sabe? Que a coroa da vitória só é dada na linha da chegada. Como é que funcionam os corredores? Se ele correr muito rápido, ele descansa. Sim. Se ele for muito devagar, de repente não chega, fica para trás. Então é o meio termo, sabe? Daquela constância. O equilíbrio. Isso, e Paulo foi maravilhoso quando ele faz essa analogia com o esporte, né? Tô igual o Paulo agora, olha viu? Aí. Paulo fala de corrida, eu falo de musculação. Isso aí. Em breve eu... Tá forte novo. Então, quando nós estamos trazendo isso aqui para facilitar o entendimento, é exatamente dessa forma, né? Então fica muito mais difícil, você vai ter que recomeçar, e recomeçar vai dar dor novamente. É isso aí. Pode lesionar de novo. É aquela guerra. Então, viver uma vida de constante oração, constante leitura, constante busca, é o que vai nos fazer, é o que vai facilitar a coisa. Não é fácil. Não estou dizendo que é fácil. Não. Mas se tem uma coisa que pode facilitar o caminhar, é a constância. Pastor, o que é ser cheio? Nós estamos falando sobre o Espírito Santo. E o que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio a Bíblia nos fala dos frutos do Espírito, né? Então... Uma pergunta pegadinha, né? Pegadinha, você tá aqui querendo... Mas vamos lá. Na minha opinião, os frutos do Espírito isso aí. É o que vai nos mostrar se estamos cheios ou não do Espírito, da presença. E parece que a gente está sendo redundante aqui, né? Sim. Por ser repetitivo. Mas, gente, a Bíblia é um facilitador de vida, né? É um norteador. Tá lá na Bíblia. A grande dificuldade dessa geração é por conta de pegar... Que tem uma facilidade, né, pastor? Vamos e venhamos. Antigamente a gente tinha que sentar, né? E eu tô falando, eu sou dessa geração. Pego uma Bíblia com outra Bíblia, pego outra Bíblia e aí eu vou, né? Hoje eu não vou no Aurélio, mas eu ia muito no Aurélio. Hoje a gente tem o amigo Google, né? Mudou o nome. Então a gente entra ali, pega o sinônimo da palavra e vamos ali, vamos ver a história, livros. Sim. Pega a história daquele texto, porque texto sem contexto é pretexto para exato. Para heresia. E aí pega. Hoje a gente já tem
Mensagem pronta, pastor. Mas minha amiga, pastora Paloma, por isso que eu falo que essa geração, ela tem que ser muito mais cobrada do que a nossa. Olha a dificuldade que nós tínhamos há 20 anos atrás Verdade. e aonde muitos chegaram com a dificuldade que tinha, e olha a facilidade de informação que tem isso hoje aí. e eles não estão buscando. É. Então, é muito mais cobrada essa geração de hoje, porque tem a fonte mais fácil para buscar, né? E não busca, não faz. Nós estávamos conversando até ali fora antes de entrarmos, Sim. que tem muita gente que só quer ler a Bíblia para pregar. É isso. Sabe? Só para extrair texto de pregação, mas não é. A pregação tem que vir naturalmente. Mas a leitura diária é que tem que ser um norteador de vida. De vida. E quando nós pegamos a Bíblia para ler com essa constância que a gente estava falando aqui até há bem pouco tempo, a gente começa a aprender tudo que ela tem nos ensinar, e essas pegadinhas aí a gente não vai caindo mais, né? A Bíblia vai nos orientando. Porque o ser cheio do... E aí a gente vai lá em Atos. Não, eu ia falar, mas eu vou deixar para o senhor falar. Atos. Quando fala de Atos, o que o senhor vê dentro de Atos? Atos capítulo 2. O ser cheio ali. O que é, quando a gente vê esse texto, o que o senhor extrai? E eu queria trazer, que o senhor trouxesse para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, o que verdadeiramente Atos vai nos declarar. Porque estavam todos reunidos, ponto. A primeira. Segunda, que estavam todos no mesmo propósito. Certo. E terceiro, que estavam em esperança. Eles esperavam uma promessa. E qual era a promessa? O que Jesus vai deixar? Fiquem lá, porque o texto lá em cima vai dizer... Isso. Não saiam de Jerusalém. Isso aí. Isso. E para que foi necessário? Para que é necessário sermos revestidos? Para quê? Qual a necessidade? Em primeiro lugar, Atos 2 é um cumprimento de Joel. Sim. Né? Joel se cumpre em Atos 2. Só que a senhora veio muito bem delineando aí a história. Cristo dá uma ordem, né? Fala para que ninguém saísse de Jerusalém. Então, em primeiro lugar, obediência. Em primeiro lugar, obediência. Só viveu aquilo quem obedeceu. Glória a essa chave. Então, a chave, a obediência. Então, muitas das vezes, muita gente quer fazer o que acha que dá na mente, o que acha que... Não, mas é obedecer. Glória a Deus. Lá eles ouviram Cristo. Hoje nós continuamos a ouvir Cristo, só que aqui. Ele continua falando da mesma forma. Tá aí. Entendeu? Ele está aí na Bíblia nos falando conosco. Então a obediência está ali. Sim. Então a primeira chave para eles para que a promessa fosse cumprida era a obediência. Ponto. Obedeceram. Ficaram em Jerusalém conforme Cristo havia mandado. Amiga, eu acho que não tem como a gente falar, conseguir aqui. Tem muitas coisas que são mistérios de Deus, né? Porque exatamente naquele momento, porque exatamente ali, porque esses porquês exatos, eu acho que não tem como a gente entrar aqui. Mas o que fica de aula, né, de ensinamento para nós, é que o povo, além de obedecer, ele se reuniu, porque Deus sabia exatamente, Cristo, né, sabia exatamente que seria impossível a obra ser feita sem a presença do Espírito. Então, por exemplo, Paulo e João só sobem ao templo, né, em oração, de estar ali o coxo, ele faz aquele milagre, depois que eles foram cheios do Espírito. Antes, houve os evangelismos, né? Primeiro dos 12, depois dos 70, mas ali foi uma situação específica onde o próprio Cristo enche os evangelistas que foram naquelas oportunidades para levarem o nome, o reino do céu, né? E os milagres aconteceram através da vida dele. Demônios foram expulsos, aquilo tudo. Mas foi uma situação específica com Cristo em terra, onde ele próprio libera o dom para que eles pudessem trabalhar. Ponto. A gente não pode se basear nessa situação específica. O que nós vivemos hoje é Atos 2 para frente. É isso aí. A nossa geração, até a volta de Cristo, ainda está vivendo Atos 2. E onde está isso? Obediência, unidade, porque aquele povo estava em unidade
dentro Sim. da casa, Sim. estavam reunidos, né? Ou seja, vem a união, ou seja, se o povo de Deus não tiver unido, É isso aí. não tem vitória. Então eles estavam obedientes, unidos e esperançosos, com a esperança que a promessa ia se cumprir. Sim. E tem uma promessa sobre a nossa vida, minha amiga. Glória a Deus. E a promessa vai se cumprir. Ele não mente, não se engana, o tempo é dele. Nós temos que ter paciência e obedecer, nos unirmos e aguardar. Porque está chegando a hora. Amém, amém. Atos 2, ele é extraordinário. Porque que o Senhor vai encher? Porque existe um propósito. Uhum. E logo depois que eles são cheios, o Senhor fala assim, agora manda aí perseguição. Uhum. Começa a mandar o povo para um lado, para o outro, né? E eles vão para Samaria e vão para levar a palavra e até os confins da terra. Uhum. Porque não adianta a gente sermos cheios e ficar no mesmo lugar. Tem que frutificar. Precisa sair do lugar. Exato. Né? A visão de Atos 2 é sobre isso. É sairmos do lugar. Porque tem gente que se enche, né, pastor? Aí enche. E tá no culto de libertação da irmã Rosa, tá no culto de libertação da irmã Cícera, tá na casa tá na oração da casa do pastor fulano e cadê? Né? Hoje, o que o Senhor vê sobre a igreja sair para fora? Então, a Bíblia fala que nós temos que nos gastar. É isso. Né? Então, quando você mais uma vez foi muito feliz na sua colocação, minha amiga, quando fala que não adianta nada a gente se encher infrutífero. Sim. Deus não quer ninguém infrutífero, né? Tudo tem um propósito. E o propósito maior é o reino. Deus não vai encher ninguém, não vai dar dom para ninguém, não vai levantar ninguém, se o propósito maior não for cumprido, que é o propósito do ganhar almas, né? Que é do propósito do expandir do reino, do levar o nome de Deus avante, livrar cativos, né, das garras de Satanás. Esse é o objetivo da igreja na terra. Então, se tem alguém que não está frutificando, o que a Bíblia fala? Com as árvores infrutíferas, cortada e jogada no fogo. Então, não adianta pedirmos dons se não vamos trabalhar, se não vamos usá-lo. Nós precisamos entender que nós estamos numa seara e precisamos querer trabalhar. O foco é Cristo, é o reino, é o trabalho. Entendeu? Uhum. Então, não existe relacionamento sem propósito. Toda relação tem um propósito. Tanto humana, se toda relação humana já tem um propósito, nada é sem propósito, quiçá uma relação nossa com Deus. Não existe isso. Nós temos que entender que nós temos que frutificar. Qual é a pergunta que tem que ser feita a cada ano que passa? Quantas almas eu ganhei no passado? A gente tinha muito isso, né? Tinha. Eu lembro que o pastor, todo final de culto, final do ano, penúltimo culto, ou a última semana do ano, ele falava, você já se perguntou quantas almas você ganhou? É isso. E assim, havia uma comoção dentro de nós. Nós somos de uma época, né, de uma geração que a gente tinha culto todo domingo, ou domingo sim, domingo não, evangelístico. Eram 2 horas antes do culto, ou 3 horas. A gente saía da escola dominical, almoçava, e aí voltava para arrumar o culto. E era um tapetinho, a guitarrinha, né? Uma caixinha, o microfone que quase não tinha muito... Mas quantas pessoas saíam pro lado de fora para ouvir? Você está me fazendo lembrar, amiga. Antigamente a gente sentava na roda dos pregadores, a conversa era quantas almas cada um ganhou. Hoje em dia, é quantas agendas cada um está fazendo. Meu Deus. Nossa. E aí? Será que Deus está se agradando disso? Será que essa é a obra? Será que esse é o foco?
não estamos generalizando, né? Sim, claro. Mas, infelizmente, nós vivemos uma época que É uma a maioria, realidade, né? infelizmente, o ministério está deturpado, sabe? Mas eu creio que Eu creio. ainda dá tempo de voltarmos. De um sacudir de Deus aí, né? Para nossa geração, para esse país, nós temos tanta, é o que o senhor falou, temos tanto potencial, né? Nós não somos perseguidas. Muitos talentos. Mancharam meu nome. Irmãos, tem gente lá na África, na Índia. Isso. Eu tava vendo... eu sigo um missionário e ele vai lá pro Paquistão e ele compra famílias, ele junta. Eu já chorei muito. Uhum. Famílias que estão 30, 40 anos trabalhando. Sim. Construindo, fazendo tijolos. Você já viu isso? Como escravos mesmo. Escravos. E eles têm filhos ali. Uhum. E esse pastor, ele tem um trabalho lindo. Mas ele não tem tanta visibilidade, né? Não tem. Isso não dá visibilidade, né? Não dá infelizmente. Aí não tem... Ele lança lá a conta e eu fico imaginando, meu Deus, por que se cada igreja pudesse lançar... Vamos lá, pega R$1.000. Pois é. Não muito, né? Cada igreja do Brasil dá R$200 pra esse... Eu tô falando por baixo aqui. Uhum. Imagine quantas famílias esse missionário compraria. Pois é. Libertaria. É muito profundo, triste, né? O trabalho missionário era muito forte, né? Hoje em dia a gente não vê mais esse trabalho de a janela 1040, né? Isso. Essas coisas, infelizmente. E a igreja chorava. As orações, a nossa oração precisa voltar, daí-nos alma. Sim. Nossa oração precisa voltar. Sim. Tô aqui sentindo assim, sabe? Também. O pulsar do Espírito, assim. Eu também. Porque começa por nós, né? Começa por nós. Pastor Glaucio, vamos lá. O senhor falou sobre o seu filho, né? E depois de 19 anos... Pois é. Do primogênito. Aí a gente volta lá na família. Que a família é a base. Tá vendo? Pois é, minha amiga. Aí veio essa princesa. Sim, a Carolzinha. Um milagre, né? Milagre do Senhor. Gabriel hoje... Não, Gabriel hoje tá com 21 anos. Gabriel casou, tá em Portugal. Glória a Deus. Foi embora. Gabriel, a paz do Senhor. Papai tá no podcast, viu? Isso aí, meu filho. Gabriel tá lá em Portugal, casado, amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Servindo a Deus também em uma das nossas ADVECs lá, como obreiro, tá lá no som. Deus tá usando meu filho. Amém. Só que a Carol foi um milagre, minha amiga. Carol foi uma tentativa. Eu estou há 14 anos com a Natália e eu lembro que no 3º ano de casamento nós decidimos ter filho. Só que, amiga, Deus não concebeu, né? Deus não permitia. E corremos para tudo quanto é lado, era exame daqui, exame de lá, todos os exames que você possa imaginar que o ser humano pode fazer, tanto o homem quanto a mulher, nós fizemos para tentar entender o porquê que não gerava, sabe? E a gente não conseguia entender. E ela passava momentos muito complicados psicologicamente, sabe aquela história dela querer engravidar? Aí uma prima próxima engravida. Aí uma amiga próxima engravida, sabe? Não é a inveja, mas o psicológico, sim, né? Claro. Começa a trabalhar contra a gente. Então eu vivi momentos com ela de uma barra muito grande psicologicamente, sabe? E até que eu ia pregar, muitas vezes eu levava lá comigo. E Deus, eu tenho que glorificar muito Deus, agradecer muito a Deus, porque nesses momentos Deus se fez muito presente, né? Falando mesmo. E Deus sempre falava com ela, sabe? Filha, não é o momento, não é a hora. É na hora dele, no tempo dele, é com ele. E eu também comecei a bater nisso, amor. É Deus. Não tem problema nenhum conosco, é Deus, calma, no momento certo vai vir, na hora exata vai acontecer. E Carol veio exatamente num desses momentos exatos, sabe? E Deus permitiu a gestação, e olha como é que são as coisas, né? Eu sempre fui muito ligado ao meu filho, muito ligado. Gabriel sai para ir embora, para tocar a vida dele. Imagina se eu não tenho ninguém. Imagina. Olha a loucura que eu ia ficar dentro de casa. Mas não, como é que Deus é perfeito? Carol veio no momento exato,
sabe? Da ida de Gabriel, e ela veio para preencher, vamos dizer assim. Nenhum filho é melhor do que o outro, né? Sim. Mas ela veio preencher essa lacuna, sabe? Tenho saudade dele, muita. Mas a presença dela, não tenho como dizer que não tá me ajudando, sabe? A passar por esse momento, a acostumar com a ausência dele. Porque ele mora comigo desde os seus 10 anos, 9 anos mais ou menos. Olha aí. Ele mora comigo, entendeu? Então, é um filho para Natália. Ela tratou ele como uma mãe, literalmente. Graças a Deus. E a Carol veio nesse milagre aí, mais um milagre que Deus me permitiu viver e vivenciar. E uma promessa que Deus já tinha feito há muitos anos, se cumpriu agora. No tempo dele, na hora dele. Tô aí na flor da idade, garotão ainda. Olha, meu Deus, minha amiga. Gente, falar, ter cara. filho nessa idade. Que barra. Eu digo porque assim, a Vitória fala Olha, muito, mãe. cara. A senhora não é a mãe que a senhora é, foi pra mim, tá? A Bia faz isso. Aí ela me mandou até, foi hoje, me mandou um vídeo que a mãe de um adolescente, de jovem, e agora é mãe, depois dos 40 anos. E aí ela falou assim, minha filha, a gente de 40 não tem mais paciência pra ouvir. A gente fala, toma. Não é porque a gente quer mimar, é que a gente não quer ouvir grito de criança. Isso. A gente já passou por aquelas experiências. Não, né? eu quero é mais Meu sossego, entendeu? Eu tô igual o Tim Maia, eu quero sossego. Nome do grande. Mas vamos, que lindo, amiga. né? Porque Pois o Senhor vai trazer Carol, né? E um beijo pra sua esposa, um beijo pra Carol, viu? Amém. É grande mulher de Deus. Foi. Viu? Realmente. Porque às vezes as pessoas acham que grande mulher de Deus é só quem tá no altar, né? Minha amiga, olha, tremendo o que você tá falando. Grande verdade. Mulher de Deus é só aquela Grande verdade. que entrega 101 profecia no ano, né? No mês. Exato. E tem 20 agendas, né? Não, tem 35. Né? O mês é 30, mas ela tem 35. Só que grandes mulheres de Deus é aquela que serve e sabe servir. Exato. Vamos, o homem e a mulher de Deus, quando entende que foi levantado para servir, é o que nós estamos falando aqui no podcast todo, aí sim, viu? Então, e agora eu quero mandar um recadinho para a esposa do pastor, para a esposa do pregador, mas eu não prego, e às vezes ela não está em tanta, não está em evidência, né? E graças a Deus, toda vez que o pastor vai na minha igreja ou em lugares que eu vejo, ele sempre está exaltando a sua esposa. E se talvez você não seja essa mulher que é exaltada pelo seu esposo, saiba que você é uma grande mulher de Deus. A sua simplicidade. Eu fui ministrar sábado, o pastor foi numa consagração e foi extraordinário, em que crianças receberam a manifestação do poder de Deus, eles receberam o Espírito do Senhor, eles choravam, crianças falando em mistério, outros pulando, chorando, e o Senhor gritava no meu coração. E eu quero trazer isso para você, mulher de Deus. Deus está na simplicidade da adoração. Então, da forma que você o adora, da forma que você o serve, ele te recebe. Se você está em altar ou não, se você está em alguma cadeira ou mesa, né? Ou não, se você se destaca em algum lugar ou não, saiba que nos céus o Senhor já tem destacado a sua atitude, tá bom? Isso, e eu estendo, eu estou falando com a esposa do nosso pastor, e estendo a todas as outras mulheres de Deus, né? Amém. Que apoiam, que sustentam, que tá ali. Porque não é fácil. E tem muitos homens também, sabia, minha amiga? Também, tem muitos homens onde o ministério da mulher é o que é mais visto e ele não tem, mas mesmo assim ele permanece sendo o marido da pregadora ou o marido da cantora. Amiga, eu tô sentindo aqui o Espírito Santo. Amém. Eu queria só me juntar as palavras contigo. Por favor. Eu me lembrei que você está falando, eu me lembrei aqui de que o que será cobrado de nós é a obra que nós deixamos de fazer. Sim. O que eu estou querendo dizer? A obra que Deus coloca em nossas mãos, não a obra que a gente quer.
É isso. E é aqui que às vezes as pessoas confundem. A Bíblia fala que aquele que deseja o episcopado, coisa boa faz. Beleza, eu não estou dizendo que isso é pecado. Mas o mais importante é nós sabermos o que Deus quer para a nossa vida. Tem muita gente que Deus não quer que esteja em cima do altar pregando. A obra é outra. Eu estava vendo uma peça teatral. Olha como essa peça mexeu comigo, para ser bem rápido. Em síntese, havia uma pessoa que se apresentava no tribunal de Cristo. Uma pessoa representava Cristo e vinha uma pessoa. Aí Cristo perguntava, cadê suas obras? A pessoa falava, não, ganhei 1 milhão de almas, Senhor. E fiz isso, aquilo, isso, aquele. Não, se aparta de mim, porque não foi isso que eu mandei você fazer. Vem o outro. Não, ganhei não sei quantas almas. Senhor, não. Aí vem uma mãe. A mãe, olha, eu me lembro, até me emociona. A mãe chegava perante Cristo, representado, né? Cristo fala, cadê suas obras? Ela, Senhor, mas eu não preguei, eu não fiz nada. Eu não apareci, eu não subi no altar, eu não dirigi igreja, eu não fiz nada. Eu só fui mãe. Mãe do fulano, Beltrano e Ciclano. E a mulher já esperando Cristo também virar para ela e Cristo vira e fala, pode entrar no gozo do seu Senhor. Servo bom e fiel, porque você cumpriu o que eu te coloquei na terra para fazer. Ela, por quê? Ela, porque o teu filho tal ganhou 1 milhão de almas. E só ganhou porque você criou ele como homem de Deus. A sua filha ganhou não sei quantas mil almas. Ela só ganhou porque... Então, em síntese, ela fez o que Deus separou para ela fazer, deu frutos, deu resultados... E ela entrou no gozo do Senhor. E tem gente que está correndo atrás de fama e está se esquecendo de fazer o que Deus realmente separou para que ele fosse fazer. O Senhor me lembrou, sabe de quem? Do testemunho da pastora Suzana Leão, da avó dela. Chorei aqui. A Suzana Pantaleão. Isso, minha amigona. Perdão. Beijo, Suzana. Que testemunho. Ela não viu os seus netos. E ela contando com tanta alegria sobre esse testemunho. E ali eu falei, meu Deus, é o que a gente planta. Sim. E é sobre isso. É saber em que lugar eu preciso florescer. Exatamente. Eu acho que essa tem que ser a pergunta de quem quer servir a Deus. Senhor, aonde o Senhor quer que eu esteja? O que o Senhor quer que eu faça? Mas eu tenho um desejo de pregar a palavra. Amém. Permaneça. Mas não deixe de fazer aquilo que Deus te chamou e te levantou para fazer, que muitas das vezes não é ser um grande pregador de multidões. Muitas vezes é você ser o marido da pregadora. Cuidar da casa junto com a pregadora. Sabe? Nós não podemos confundir isso, entender qual é o objetivo. Uma vida sem propósito, né, como aquele livro best-seller, é saber qual é o propósito. Tem muita gente frustrada, minha amiga, hoje, porque quer ser aquilo que Deus não separou para que ela seja, sabe? Quantos ministérios frustrados, porque a pessoa não procura saber um direcionamento de Deus. Não, eu vou ser pastor. Aí abre igreja, fecha igreja. Meu Deus. E aí se frustra. E para se levantar novamente. Poxa, né? Quantas casas destruídas hoje. Porque aquilo não foi... Quando Deus chama, ele garante. Ele garante. Quando Deus chama, ele protege. Sabe? Tudo vem conectado. O casamento vem conectado. Os filhos são conectados, sabe? Eu acho que um dos maiores indícios que de repente a gente pode estar no caminho errado é quando tudo aquilo que está à nossa volta, que também é primordial, começa a dar errado. Eu acho que tem que ser um momento de alerta, a gente tem que dar uma paradinha, saber parar também a sabedoria, saber dar um passo atrás também é muita sabedoria, para poder entender o que está acontecendo. E coragem, né, pastor? Pois é, eu acho que envolve coragem, envolve hombridade, envolve sabedoria, sabe? Envolve instrução, porque tem muita gente que não tem instrução, acho que tem que desembestar, sabe? E caminhar de qualquer... Não, tem que ser gradativo. Tem que ser passo a passo, tem que ter analisando os sinais, sabe? Então, eu acho que esses cuidados nós temos que ter. Glória a Deus. Infelizmente, gente, tá chegando no final.
Acabou. Gente, a gente ficaria aqui umas 3 horas. Isso que a gente começamos ali no sofá, hein? Né? Aí depois viemos pra mesa, sentamos ali no sofá de espera, aí viemos pra mesa, conversamos mais um pouco. O podcast começou lá fora. Lá fora. Mas é muito bom falar de Jesus, Que né, bom. pastor? Minha amiga, eu amo estar contigo, Amém. pastor Marcos. Vocês são Amém. um presente pra minha vida. Glória a Deus. E eu rogo a Deus que Deus nos dê outras oportunidades de estarmos juntos falando do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, façam minhas suas palavras. Amém. E com certeza, de Marcos, a gente sempre é muito gratificante recebê-lo. Sentimos muito felizes Que bom. em recebê-lo em qualquer lugar que nós estejamos. Né? E eu louvo ao Senhor porque a sua vida, o Senhor não é só aquilo que está no altar. Né? É uma pessoa de hombridade, de caráter, e eu estendo aqui a minha gratidão Glória a Deus. por sua vida, né? Louvo ao Senhor por me dar amigos Amém. cheios da sua presença. Muito obrigada, Jesus, Senhor, muito bom. Amém. Então, pastor, desde já eu quero lhe pedir para que o Senhor deixe uma palavra ou algo para quem está nos assistindo. O Senhor vai olhar para sua câmerazinha ali, né? A lente da verdade. E o Senhor vai deixar uma palavra, aquilo que o Senhor ministrar no seu coração. Então, minha amiga, eu vou falar aqui, pessoal, do que essa nossa conversa aqui nos direcionou. Amém. Né? Esse podcast aqui foi direcionado e eu vou seguir essa linha de raciocínio que o Espírito Santo nos deixou aqui nesse dia. A palavra que eu quero deixar para vocês é busquem a presença. Amém. A palavra que eu quero deixar para vocês é procurem saber o que Deus quer de cada um de nós. Amém. Sabe? E mais importante de tudo, de repente esse vídeo pode estar chegando a pessoas que não são crentes. Eu quero dizer para vocês, gente, o inferno é real. Se o inferno é real, o céu automaticamente também é real. Então vamos lutar pelo céu. Vamos lutar pela nossa salvação. Vamos lutar pelo nosso ministério, pela obra que Deus tem nos confiado. Eu quero declarar aqui, desse microfone, que Deus venha, através desse vídeo, entrar em cada lar, em cada casa que está nos vendo. Eu quero declarar aqui neste dia que ministérios que de repente hoje, agora, estão destruídos ou estão fracos, vão ser fortalecidos novamente, vão ser cheios novamente. Eu quero declarar que esse podcast não foi em vão, que quando ele entrar na sua casa, vai abençoar a sua vida, ministério e família, em nome de Jesus de Nazaré. Que Deus te abençoe. Forte abraço. Glória a Deus. Então, gente, estou aqui para anunciar. Eu quase não anuncio, mas a partir de agora estão pegando no meu pé. Por quê? Porque esse livro eu falei sobre anunciar, né? E o nome do livro é Mulheres que Anunciam. Aqui existe 22 são 22 mulheres, são 22 testemunhos aqui, tá? Testemunhos que edificam, que levantam, que curam, tá? Tem testemunho de perda, de luto, de abuso, tá tudo aqui. E eu quero te dizer que o Senhor me agraciou, né, a ser uma dessas mulheres. Eu conto aqui o testemunho da minha filha, né, o que eu passei com ela, ela teve depressão, tentou suicídio, então, enfim, tá tudo aqui. Eu não vou dar spoiler, né, mais do que eu já dei. Tem muita coisa aqui dentro. E existe outros testemunhos, não são só o meu. Eu não anuncio só o meu testemunho, existem outros testemunhos, né? Você que gostaria de comprar, adquirir, você que me procure, tá bom? Procure nas minhas redes sociais, procure no meu WhatsApp, enfim, me procure. Eu tenho certeza que você será edificado, tá bom? Em nome de Jesus. Mulheres que Anunciam. Isso. Sou coautora. Gente, eu nunca imaginei isso, hein? Coautora. Amém? Glória a Deus! Glória a Deus! É pra dar glória de pé. Que benção. Amém? Então que o Senhor possa continuar te abençoando. Hoje eu vou fazer diferente. Pastor, eu sei que eu dei a última palavra, mas o Senhor colocava no meu coração para o Senhor interceder. Amém. Por essas pessoas que nos ouvem, que nos assistem,
eu senti de Deus a gente fazer uma oração Amém. intercessora. De Deus. Eu acredito muito que através dessa oração o Senhor está entrando aí. Sim. E está destravando. Eu tô sentindo muita graça do Senhor aqui. Aleluia. E eu sinto uma atmosfera profética. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. E eu tô sentindo. Então, vamos fazer uma oração. Deixa o Senhor te usar. Amém. E vamos liberar sobre eles em nome de Jesus. Sim. Amém. Vamos lá. Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós sabemos que nada é em vão na tua obra. Em nome de Jesus. Sabemos que se esse foi o dia que nós conseguimos estar aqui, é porque o Senhor tinha um propósito. E nós cremos nisso, Senhor. Toda esta conversa foi direcionada por Ti. E eu tenho certeza que essa ferramenta que é a internet, que muitas das vezes é usada para um lado negativo, agora, Senhor, está sendo usada para pregar a Tua palavra, para fortalecer os Teus filhos no Evangelho. E é por isso que nós estamos aqui aproveitando esta ferramenta ao qual o Senhor nos desce, Pai, para entrar na casa dos Teus filhos. Filhos Teus que muitas das vezes não estão com forças nem para se levantar, para ir a uma igreja, e forças para ler uma Bíblia, ou muitas das vezes até mesmo para orar a Ti, Senhor. É sobre isso que nós queremos falar agora. Senhor Jesus, visita cada um dos Teus filhos que está nos vendo agora. Deus, entra no lar, Pai, repreende todo espírito, Senhor, que vem trazer fraqueza, esfriamento ministerial. Eu quero declarar que esse vídeo, que esse podcast vai transformar vidas em nome de Jesus de Nazaré. Eu quero declarar, Senhor, que esse vídeo está entrando agora num lar de um homem, de uma mulher que já tinha parado, que já tinha desistido do seu ministério, mas vai ouvir, Senhor, esse vídeo, vai ver esse vídeo e vai sair daqui fortalecido. Senhor Jesus, que toda artimanha do mal para fazer o teu filho parar, que caia por terra agora, que toda tentativa do inferno, Senhor, que está fazendo esse lar parar, essa família que te seguia, que te servia, Senhor Jesus, parar, está caindo por terra agora, em nome de Jesus de Nazaré. E eu quero declarar, Senhor, eu quero profetizar que testemunhos serão contados em cima desse vídeo, através desse podcast, que vidas foram restauradas, que ministérios foram restaurados, fortalecidos pelo poder da Tua palavra. Espírito Santo, entra agora no lar de cada um que está nos vendo neste momento, Senhor, independente do dia e da hora. O Senhor está entrando agora, Senhor, está fortalecendo essa casa, fortalecendo esse filho, essa filha. Ele vai voltar a pregar a palavra, ela vai voltar a cantar, vai voltar a pregar, em nome de Jesus de Nazaré. Nessa tarde, nesse dia, nessa noite, ministérios estão sendo levantados para o regular do Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Muito obrigado. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Abençoa a Tua filha, pastora Paloma. Abençoa o pastor Marcos. Abençoa a liderança desse podcast, Senhor. Todos aqueles que estão trabalhando em prol deste trabalho, porque eles estão também ganhando almas para o regular do Teu santo nome. É o que eu te peço, Deus, te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Graças a Deus. Lembrando que nós temos um sorteio de uma Bíblia. Nós iremos estar sorteando no último programa do mês. Ok? Então, qual é... Aí você vai perguntar, missionária, qual é o critério para entrar no sorteio? Só colocar eu quero. Só isso. Só isso? Só. Que isso, missionária? Né? Mas lembrando, se inscreva, em nome de Jesus. Se inscreva, compartilhe, curta, amém? Comente, não seja só você edificar, não, edifique outras pessoas também. Aí, no último programa desse mês, nós estaremos sorteando a Bíblia. Diga aí, escreva aí, eu quero, amém? Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida. Até segunda-feira. Deus abençoe e fiquem com Jesus. Amém. Forte abraço, Pai de Cristo.